Hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre câncer e de uma maneira que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Isso porque a gente vai entender o ponto de vista do paciente e de uma paciente muito especial, que é a Sandra Gonçalves. Ela que faz um trabalho gigante nas redes sociais, mostrando o seu dia a dia e ensinando muito sobre como é este processo. Sandra Gonçalves, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Olá a todos, olá Sandra. Sandra, você que tem sido uma grande inspiração, né? E para deixar o currículo da Sandra, que é minha xará aqui, eu vou pedir a ajuda dela mesmo, porque ela é formada em letras, ela é pianista, também executa artes ali em crochê, né, Sandra? Você tem um histórico aí, um currículo grande, né? Eu sou bordadeira, eu sou pianista, eu sou linguista. Eu fiz 5 cursos na faculdade. Olha que bacana. E, gente, a Sandra, ela vive com câncer há mais de 10 anos, né, Sandra? 10 anos e meio. E desse processo todo, que eu acompanho, inclusive nas redes sociais, você pode seguir a Sandra lá no Instagram também, você passou por muitos processos e um dos que mais, assim, me chamou a atenção foi o diário de bordo. E eu vou pedir para você contar para as pessoas como é que começou esse diário de bordo. Então, diário de bordo, eu comecei desde as suspeitas. Uhum. Porque eu estava fazendo exames e professora, 5 escolas, conhecia muita gente, e eu sou de Suzano desde os 4 anos de idade, não é? Uhum. E aí todo mundo queria saber, foi no médico? E aí? E o exame? E não sei o quê, sabe? E aí eu fiquei de saco cheio de responder uma por uma. Uhum. Falei, gente, quer saber de mim? Vai no meu perfil. Uhum. Aí lá eu comecei a colocar, sabe, tudo que ia acontecendo. E aí a gente teve a confirmação, fui para tratamento, depois de 3 médicos que não me ouviram, sabe, eu cheguei no hospital já com câncer avançado. Câncer de mama? Câncer de mama. Uhum. Eu mesma identifiquei. Eu sabia que tinha alguma coisa errada e ninguém me ouvia. Você já sentiu o seu corpo e falou, peraí, que aí tem Por isso que eu falo sempre, você sabe, para as mulheres se conhecerem a ponto de perceberem qualquer alteração. Uhum. E procurar médico que te olhe nos olhos e que te ouça. Uhum. Né? Inclusive, em novembro eu tive num encontro que a Sociedade Brasileira de Mastologia fez. E eu falei para o presidente da sociedade, vocês precisam escutar a gente. Você é especialista em mama, eu sou especialista em Sandra. Perfeito. Aí ele ficou me olhando, ele não perde a confiança na gente. Dá um crédito, pelo amor de Deus, não são todos que não escutam. Sabe? Mas eu precisei falar. Uhum. Sabe? Depois ele até usou, gente, olha a fala da Sandra. Ouve a paciente. Ouve a paciente. Ela não está ali à toa. Uhum. Se ela foi te procurar, tem alguma coisa acontecendo e a sua obrigação como especialista é investigar, mesmo que não for nada. Uhum. Né? E aí começou todo esse passo a passo que a gente sabe que foi tudo uma descoberta que você compartilhou com os seus seguidores, né? Com as pessoas que muitas você conhecia, mas outras que você também não conhecia, que acabaram te seguindo por conta disso. E você foi compartilhando todo esse dia a dia. Eu fui compartilhando tudo, desde ter chegado ao Pérola Byington, né? Até cirurgia, aí começaram as químios, e era tudo muito novo, sabe? Eu ia fazer quimioterapia e ficava de cama, ficava 2, 3 dias dormindo por conta de medicação, e eu falava, nossa, amanheceu e anoiteceu e eu não vi o dia. Né? O primeiro diagnóstico, o primeiro ano do diagnóstico, eu fiquei o tempo todo dentro do meu quarto. Eu não tinha vontade de sair para nada. Eu saía para médico, exames, quimioterapia. E aí, como eu estava parada demais e tomando corticoide e fazendo quimioterapia, eu engordei 50 quilos. Nossa. Eu não cabia no meu carro para dirigir. Meu pai que tinha que me levar para todo lugar. Né? E aí o transporte da prefeitura levava para o hospital. Mas foi assim, foi um ano... E um ano que eu tive um oncologista que não me via. Sabe? Eu chegava no consultório, ele via os exames
E passava a próxima quimioterapia, passava 2, né? Ele me via a cada 2 meses, aí ele prescrevia 2 quimioterapias e eu voltava nele 2 meses depois. E ele não via a Sandra. Uhum. Ele via exame? Ele via exame, ele via, sabe, prontuário. Uhum. E aí, um belo dia, eu perguntei para ele, doutor, tô com muita dor, o que que eu tomo? O que você quiser, não vai passar. Aí falei para ele, tô dormindo demais, tô engordando muito. Mas você tá dormindo sem tomar nada? Falei, tô. Então dorme. Gente, sabe? Eu tava falando para ele as coisas que não estavam legais. Nesse dia, minha irmã já tinha falado para mim, Sandra, vamos trocar de médico? Minha irmã era minha acompanhante, né? Cuidadora, que a gente chama. E aí eu falei, não, deixa, sabe? E aí, nesse dia, eu fui numa amiga que administrava a oncologia e falei, posso trocar de médico? Ela falou, pode. Eu falei, quem você me indica? Ela, doutora Samira, que você deve ter ouvido muito, lido muito falar dela. E aí, eu falei, tá, então marca 2 consultas. Sabe? Pra eu ter certeza que eu ia ficar com aquela médica, porque né, era indicação da Meire. E aí, eu cheguei pra consulta e a doutora, você não é minha? Eu falei, sou sim. Você não é, não, nunca te vi. Eu falei, mas agora eu sou sua. Por que você é minha? Porque eu dei um pontapé na bunda do médico. Eu falei, bem assim. Ela deu uma risadona, sabe? Ela, o que aconteceu? Aí eu contei, ela, tá, você é minha. Naquele momento, ela falou, me conta. Eu contei tudo, danei a chorar, né? Contei tudo, ela falou, tá, chega. Não precisa mais chorar, acabou. Me deu a carta para ir fazer radioterapia, para ir ver com o médico, se eu, né, Ai, esqueci a palavra agora. E para ver se ia fazer a radioterapia. Aí eu cheguei no Centro Oncológico em Mogi, porque não tinha lá ainda, e o médico falou, tá, você precisa fazer, mas se você não emagrecer 20 quilos, não tem tratamento, porque você está acima do peso da máquina. E aí eu saí de lá já comendo salada e bife, né? Quando eu cheguei na minha médica, eu passei nela no finalzinho de novembro. Aí ela falou, Sandra, vai ter Natal, vai ter Ano Novo, comemora a sua vida. Brinda, não enche a cara, mas pode brindar. Vai no médico e volta em janeiro. Quando eu voltei, ela falou, e aí, vai ter radioterapia? Eu falei, se eu emagrecer 20 quilos. Só que eu cheguei lá já com 12 quilos a menos. Aí ela me ajudou. Quando eu voltei no Dr. Daniel, eu estava 25 quilos mais magra. Aí fiz, sabe? E assim, eu já passei por muitos processos, muito assim, de danar, porque são 10 anos e meio de tratamento ininterrupto. E o interessante é que você acabou sendo praticamente uma especialista, né, Sandra, nisso, porque você é uma pessoa... É isso que eu ia falar, você estuda bastante, você é uma pessoa que você quer saber o porquê que estão fazendo esse processo com você. E eu sei que as pessoas chegam até a consultar você sobre processos, né? Então, a turma me manda até laudo. As pessoas me mandam até laudo, sabe? E fui fazer a radioterapia e, para mim, Sandra, a radioterapia até agora, nesses 10 anos e meio, foi a pior coisa. Eu nem falo muito, sabe, no grupo, quando tô fazendo rádio. Eu tive queimadura de 3º grau na rádio. Meu Deus. Sabe? E, então, assim, é um assunto que eu não falo muito. Eu falo de quimioterapia, eu falo de exames, eu falo de um monte de coisa. Sabe? Vou atrás quando o paciente pergunta alguma coisa que eu não sei responder. Eu vou atrás, sabe, dos meus parceiros, porque eu tenho um monte de amigo médico. O Jorginho Absanra, o Dr. Baeta, sabe? O Dr. Zapata, doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, Ana Paula, que é a minha paliativista. Doutora, tá passando isso e isso. O que eu falo para o paciente? Sabe? Porque você faz aquela ponta da pessoa que está vivendo com câncer, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão dos cuidados paliativos, né? Que é uma palavra que assombra muitas pessoas. E você está vivendo. Eu estou vivendo, sabe, um tratamento paliativo desde 2015, quando virou metastático, não é? E em cuidados paliativos há quase 4 anos. Então, e o que significa isso, esses cuidados paliativos? Então, paliar
Paliar é cobrir de cuidados, tá? E aí as pessoas se assustam quando vê paliativo. Eu lembro até hoje, em 2017, minha irmã chegou no salão onde eu estava fazendo unha e falou: Sandra, o pai vai pro paliativo. Ela falou isso com uma cara, sabe? Que eu liguei no memorial e falei: seu Milton, eu preciso exumar minha mãe. Ele, por quê? Porque meu pai entrou no paliativo. Sabe? Uma sentença, como se fosse uma sentença de, olha, é pouco tempo. Sim, sim, mas eu não tinha conhecimento ainda do que fosse, né, do cuidado paliativo. E aí, já exumei minha mãe, eu sei que, assim, meu pai foi embora quase 2 anos depois da exumação, sabe? E aí eu fui procurar saber, sabe, as coisas que iam acontecendo com meu pai, fui procurar cuidados paliativos, encontrei os vídeos da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma sumidade em cuidados paliativos no Brasil e até fora daqui. E aí comecei a ver os vídeos dela, e eu não sei se você acompanhou o processo de finitude do meu pai. Acompanhei. Eu fui serenando, fui entregando ele para Deus, aprendi, vendo a doutora Ana, a soltar a mão dele e deixar ele ir, sabe? Porque amar é isso, sabe? Você não pode ser egoísta a ponto de querer a pessoa perto de você sofrendo. E aí, cuidados paliativos não é para fim de vida, não é cuidados de finitude, de morte, não é isso. Cuidados paliativos não mata ninguém, não é eutanásia. Cuidados paliativos é integrar todos os profissionais para cuidar do paciente em todas as dimensões do sofrimento humano. É isso. É dar conforto, segurança, tranquilidade. É garantir que aquela pessoa não vai ter dor, que ela não vai, sabe, ficar com mal-estares. São coisas que consegue manejar, entende? E, gente, tô aqui. 10 anos e meio, 4 anos de cuidados paliativos, estou viva, estou de pé, estou de salto alto, sabe? E tá apoiando outras pessoas ainda. Né? O que é maravilhoso disso tudo. E, gente, para quem segue a Sandra ou não, corre lá no perfil dela, tem um bordão que ela usa, que é o Respira Menina. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse Respira Menina. Então, Respira Menina surgiu no meu 3º diagnóstico. Porque eu tava, né? Fui fazer uma mastectomia. Entrei dentro fui para o hospital para tirar um nódulo de novo que tinha aparecido. E aí, quando eu desci para agulhar esse nódulo para o médico tirar só ele, o médico falou: não, você já tem uma quadrantectomia. Eu vou tirar tudo. Aí chamou o chefe da cirurgia, né? Do centro cirúrgico. Ele falou: Sandra, a gente vai te mandar embora para casa. Você vai pensar. Você vai assimilar essa ideia, porque você chegou para fazer uma cirurgia e vai fazer outra. E a gente vai fazer uma mesa redonda, né? Uma junta médica. E o que a gente decidir, você vai prometer que você vai acatar. A gente não quer te mutilar, mas o câncer voltou no mesmo lugar, teve mutação, tem infiltração linfática. E a gente não pode deixar avançar. Então, tem que tirar tudo. E aí eu falei para ele: a gente vai para a sala de cirurgia agora. Porque eu já tinha tomado banho, eu estava pronta. Você já tinha se preparado mentalmente tudo para aquela situação. Não aquela mais drástica, mas para uma cirurgia. Sim, e eu falei: eu não vou sair daqui sem operar. Ele: não, mas a doutora Samira está fazendo tudo para eu continuar de pé e de salto alto. Eu não vou, por uma questão estética, atrapalhar o trabalho dela. Sabe? Eu falei isso morrendo de chorar, sabe? Foi muito ferrado. Mas eu enfrentei, sabe? E saí do centro cirúrgico, sabe? E fui para casa, foi muito difícil. Foi o último dezembro do meu pai, sabe? E uma semana depois eu voltei para o hospital com uma infecção hospitalar, com herpes zoster, com um monte de coisas. E passei dezembro inteiro no hospital. E, a princípio, meu pai nem sabia que eu estava internada. E aí, um dia, liguei para minha irmã: você contou pro pai que eu estou internada? Eu não, o pai não está bem.
E aí eu pensei comigo, ele não tá bem, ele tá indo embora, a filha não aparece para ver. O que ele vai pensar de mim? E aí eu liguei um dia que eu sabia que era hora de ele estar acordado. Aí ele atendeu o telefone. Filha, você tirou os pontos? Você tá bem? Aí fui perguntando dele, pai, como é que você tá? E ele, tô bem deitado. Ele vivia rindo, vivia brincando. E aí ele insistindo, eu falei, pai, eu tô internada. Como assim você tá internada? Tuas filhas vieram aqui e tudo. Eu falei, não deixaram contar. Tá com infecção generalizada, né? Falei, tô. Você vai prometer pro pai, você não vai sair daí enquanto o médico não disser, tá tudo bem. Ai, menina. Aí eu falei, então o senhor vai ter que me prometer que não vai morrer antes de eu sair daqui. E promessas cumpridas. Eu saí do hospital dia 30 de dezembro. Gente, não tem como não chorar. Claro que não. Claro que não, porque você lidou com tanta coisa, com tanta coisa acontecendo com você, e você ainda se preocupando com a sua família e com a saúde do seu pai. E eu lembro da foto de você segurando a mão dele. Ai, menina, Linda. até aquela foto. Tem um primo que ele falava assim pro pessoal do meu pai lá no norte, né, no Pernambuco. Ele falava, Agostinho tá no bico do corvo. Sandra só posta foto das mãos deles. Mas é assim, tem um momento que o paciente vai ficando tão debilitado que você não pode expor. Fazer essa exposição, e eu entendi, e eu entendo tanto deles terem essa percepção lá, mas é um momento tão sublime, tão delicado, é aquele, de fato, não tô largando a tua mão, não tô largando de você. Ai, obrigada. Então, e aí falaram pra ele, o que você posta na internet, dona Sandra? Quando ele falava dona Sandra, eu já sabia que vinha bomba. Aí eu abri e coloquei. Falei, olha, pai. Aí coloquei, lembra que ele chorou um dia dizendo que precisava falar com Deus, não sabia falar com Deus, que eu pus o meu véu e fui orar junto com ele. Falei, pai, é o Pai Nosso. Sabe, você me ensinou. É o Pai Nosso, tem tudo que você precisa ali. E aí falei pra ele, é isso que eu posto. Mais um dia com meu pai. Aí li pra ele. Aí ele deixou tirar foto dele careca. Aí foi aqueles registros de aniversário e tudo que a gente fez, sabe? Que eu nem imaginava, mas eu tava criando memórias pra eu conseguir enfrentar o luto. Que luto de pai e mãe é eterno. Sabe, eu consigo fazer as minhas coisas, mas tem dia que o bicho pega, sabe? E ainda bem que eu fiz os registros. É verdade. Né? E aí o Respira Menina foi dessa época, sabe? Porque eu ia fazer quimioterapia, chegava no hospital, fazia lá a medicação preparatória, passava 6 horas fazendo quimioterapia. E chegava em casa e não conseguia dormir, porque eu pensava, nossa, e se o telefone tocar, e se a minha irmã precisar, e se o meu pai passar mal, eu não conseguia desligar. E aí eu percebi que naquela tensão daqueles pensamentos todos, eu não respirava. Quando eu vi, eu tava, sabe, sem fôlego. Aí eu comecei, respira, Sandra. Respira, Sandra. E os grupos de câncer, o Amigas do Destino, existe desde 2016. E aí, a gente conversando lá, as meninas, ai, vou ter que fazer exame, tô apavorada. Eu, respira, menina. Sabe? Aí a outra, ai, tem cirurgia, vou de novo. Eu, respira, menina. Aí ficou, respira, menina. Tem, inclusive, gente que manda mensagem pra mim, oi, respira, menina, eu queria falar com você. Sabe? Já teve uma identificação, já. Sim, sim. E aí, menina, meu pai foi embora. E foi muito incrível, sabe? Porque no dia 27 ou 28 eu fiz uma quimioterapia e eu passei mal na quimioterapia. Porque as pessoas veem a gente tomando aquele sorinho, a gente faz videozinho, tira foto, mas ninguém imagina que aquilo pode matar. Eu tive uma intercorrência, eu tive uma alergia de um dos quimioterápicos, comecei a inchar, sabe? E vi a turma ligando desfibrilador, se preparando, o chefe sabe, da enfermagem no telefone. E as enfermeiras chegando perto de mim, uma pergunta, você tá bem?
Foi um dia que eu não consegui recostar naquela cadeira de quimioterapia. Eu fiquei sentada e o tempo inteiro mexendo o braço, mexendo os pés. Foi o dia que eu cheguei de salto alto e fui embora de chinelo. Sabe? O primeiro dia, o único dia que eu saí de uma quimioterapia de chinelo. E aí, daqui a pouco, aquilo tudo era para mim. Eles estavam me socorrendo. Nossa. Eu tive uma intercorrência, né? Uma reação alérgica à carbopalatina. E quando o Emanuel ligou, né, no telefone, ele estava reservando uma vaga na UTI. Então, eu podia ter morrido aquele dia. E dia 1º de junho, meu pai foi. Quando eu cheguei daquele dia, meu pai já não acordou mais. Eu passei o sábado lá só escutando ele respirar uma respiração, sabe? Cansada, estranha. E ele foi embora, sabe? E eu não sei te explicar o que eu senti quando o médico falou, foi embora, sabe? Porque eu senti um alívio muito grande, porque eu via meu pai gritando de dor 25 horas por dia. Nossa. Porque ele não recebeu cuidados paliativos, sabe? E eu estou relatando isso para as pessoas entenderem o quão importantes são os cuidados paliativos. Se ele tivesse tido um médico paliativista, se ele tivesse tido o protocolo de controle de dor, teria sofrido muito menos. E aí, o que você atribui, Sandra? Você acha que falta também essa humanização, essa empatia, esse olho no olho? Falta humanização, falta empatia, falta conhecimento, falta médico parar de achar que é Deus. Sabe, a gente levou o nosso pai quase morto para o hospital e o médico falou, enquanto ele estiver respirando, eu vou tentar tudo. Meu pai já tinha 4 vértebras expostas. Ele estava super magro, ele não tinha mais condições de vida. Ele não tinha mais energia vital. Para que manter respirando? Entende? E as pessoas precisam entender que tem uma hora que tem que deixar a pessoa descansar. Sim. Tem uma hora que, sabe, que o procedimento, a agulhada, o exame, a cutucada, não vai mais trazer benefício algum para aquele paciente. Por que você vai provocar dor? É disso que se trata cuidados paliativos. Entendi. E, Sandra, eu queria que a gente pulasse agora para uma coisa que você me ensinou muito, né? O que falar ou o que não falar... Principalmente, gente, o que não falar para uma pessoa que está em tratamento contra o câncer. Porque a gente não faz ideia e aí você chega com toda essa energia, com essa força, com essa... vontade de ver tudo agora ao mesmo tempo. Exatamente, vontade também de falar. Aí vem a Sandra, professora, eu vou te ensinar como falar ou não falar com as pessoas que estão em tratamento contra o câncer. E isso é muito importante, porque você está num lado e às vezes pode ser que tem pessoas que vão nos ouvir nesse podcast, você tem um familiar e você não sabe como falar com ele. O que falar? O que não falar. O que não falar. Vamos falar o que não vai falar, que eu acho que é mais... Não fala que é castigo. Sabe? Não diz que ela está pagando pecado. Não diz que cabelo cresce. Sabe? A gente sabe que o cabelo vai crescer, mas a gente está sem o cabelo. Eu tinha 1,5 metro de cabelo. Sabe? Aquele cabelo todo cacheadinho. Ele sem os cachos leva quase 1,5 metro. Eu sempre tive o cabelo comprido. Foi de lascar. Você acompanhou quantas vezes eu fazia quimioterapia, ia para o banho, estava frio, eu precisava tomar um banho de 5 minutos e ficava lá debaixo do chuveiro esperando o cabelo cair. Sabe? Estava milimétrico e ficava aquele caldo de cabelo. Eu tinha que ficar lá esperando cair, porque estava caindo tudo. E milimétrico, sabe? De 21 em 21 dias. Você faz a quimioterapia, aí o cabelo cai, aí quando ele começa a nascer, quando ele está milimétrico, você faz outra. Aí cai de novo. Eu já fiquei careca por conta do tratamento 5 vezes. E aí na pandemia eu raspei porque não podia ir para salão, não podia ir para nada. A minha médica falou, nariz nem na janela. Se você pegar Covid, você está morta.
né? Porque você tá com a obesidade por conta do tratamento, você tá com a imunidade baixa, você tá, né, com uma situação favorável para uma infecção. Então, assim, se eu não posso ir na manicure, se eu não posso ir na cabeleireira ajeitar o cabelo, eu vou raspar. E fiquei com o cabelo raspado. Né? Agora tô de novo por causa de uma quimioterapia, que eu tô suando demais e tá me dando umas coceirinhas, umas coisas. E aí você fica passando toda hora a mão na franja, que eu adoro a minha franja, mas não dá. Não dá, eu não vou ter uma infecção de pele por causa da minha franja que eu adoro. Sim. Sabe? A gente tem que aprender a priorizar o que é importante. E quando as pessoas chegam e falam assim, não, mas é porque eu tive um parente, assim, eu quero trazer um outro caso próximo. Já A turma disseminam pra sempre diz, né? Quando você fala, tenho câncer. Ai, conheci alguém que morreu. Gente, não tem o que falar, fica quieto. E tem um parente com câncer, só abraça. Fica ali, para de tirar foto com a gente, para depois postar. Sabe, quando morreu, descansou. Eu não tô cansada. Quem falar que eu descansei vai Você vai voltar e vai puxar. vai ter a visitinha minha de madrugada. Porque eu não tô cansada. Eu tô ocupada vivendo intensamente os meus dias. E aquela questão também que você contou, e eu vi também, perdeu a batalha contra o câncer. A gente não perde. A gente não perde, porque ninguém perde pro atropelamento, ninguém perde pro infarto. Por que tem que perder pro câncer? Né? E assim, não é luta também. Se é o câncer que lute, a gente está ocupada vivendo a nossa vida. Sabe? E a hora que chega, sabe? Chega a sua hora de descer do trem da vida, você vai de qualquer jeito, com câncer ou sem câncer. E quem tem câncer vai levar o câncer junto. Então, não é uma batalha. Não é uma batalha. E se fosse, é 0-0. Ninguém ganha, ninguém perde. Porque ele te matou, mas ele foi embora. Fechou a conta. Então, não fala, gente. Não fala que perdeu a batalha, sabe? Não fala que vai dar tudo certo, sabe? Já deu certo, já deu certo. Você não precisa mais fazer química, não precisa mais ir no médico, não precisa mais nada. A gente não precisa desse otimismo, sabe? Exagerado, assim, você diz? Porque, como que a gente fala, o tratamento ele é diário. Eu sei que você é uma pessoa extremamente disciplinada, você postava suas refeições, extremamente organizada ali, né, mostrando tudo, porque são cuidados necessários, mas um cuidado que você pode levar ele também de muitas maneiras. E vocês têm os grupos que vocês se apoiam também, né? Sim. Porque eu acho que é muito diferente, porque daí você encontra pessoas que estão vivenciando também situações como a sua. Sim. Eu tenho Amigas do Destino, que é para pacientes de câncer primário. E às vezes aparece alguma coisinha nova lá. E tem o Respira, que são para pacientes metastáticas. Metastáticas é quando o câncer foi para outros lugares. Né? Quando ele apareceu em lugar diferente, distante do câncer primário. E a gente tem vários grupos de discussão. Ontem a gente começou um projeto lindo, Guardiãs da Cura. E guardiãs da nossa cura. Porque a gente está curada. Ai, você vai vencer, você vai ser curada. A gente está curada. Eu estou curada todos os dias. Quando eu amanheço, encho o peito de ar e respiro. Estou curada. Sabe? As pessoas precisam parar de fazer a gente querer se sentir doente, porque eu não me sinto doente. Sabe? Isso das pessoas falarem, nossa, ela está lutando pela vida. Isso sempre me causou estranheza. Porque eu não me sinto doente. E aí, uma vez, a doutora Samira falou, você se orienta aí, porque eu sou sua médica, estou cuidando de você. Eu falei, problema seu, eu não me sinto doente e não tenho que me sentir. Estou ocupada vivendo os meus dias. E o dia que está mais difícil, eu fico quietinha, sabe? Vou ler, vou conversar com as meninas do grupo. Some um pouquinho das redes sociais. Eu tô mais quieta. Tá. Tô mais quieta. Tô mais quieta, mas eu tô envolvida em mais projetos. Então, eu tô fazendo a Prece da Esperança no canal da doutora, no YouTube, né, no canal da Casa do Cuidar. É um projeto muito lindo que cuida da dimensão do sofrimento espiritual.
E vira e mexe, quem tá lá sou eu. É um projeto que envolve os capelões, os sentinelas da Casa do Cuidar. E esse ano eu estou de voluntária da Casa do Cuidar. A doutora Ana me deu espaço para eu desenvolver meus projetos. Dia 28 eu fiz um projeto lindo, sabe? Estreei os meus projetos lá. Levei a exposição Apaixone-se por Si. E lançamos o livro de uma amiga que tem câncer pulmonar com metacerebral. Foi a coisa mais linda. Foi muito lindo. E tem muita coisa linda para acontecer. E quem quiser conhecer, amanhã eu vou estar lá, né, Dia da Mulher. Eu vou estar lá às 15 horas, dando uma oficina de tissuru, que tissuru simboliza a cura. Tomando um café e vai poder ver a exposição. E tem um monte de coisa aí para acontecer, muito linda. E vivendo e com muitos projetos, e é isso aí. Muitos projetos. E Respira, esse Menina, ano... agora. E o Respira, Menina, agora para dar conta de tantos projetos. Então, e o livro Respira, Menina sai esse ano. Sai esse ano? Sai esse ano. Você já está convidadíssima para retornar para a gente falar desse Respira, Menina, agora em literatura. Eu sei que é uma das coisas que você tem uma paixão também pela escrever. Literatura. Isso. Eu já faço parte de um dos livros da Casa Paliativa, o Contei Esperança, que é histórias de 46 pacientes com doença grave. E agora eu vou ter o meu. Tá certo. E já vai retornar aqui para falar com a gente. Sandra, foi um prazer ter você aqui com a gente. Você que transmitiu tanta alegria, tanta força, tanta verdade e essa história. E obrigada por compartilhar a tua história com a gente e com tantas pessoas que vão te ouvir. Eu que agradeço. E já que a gente vai ter um monte de mulher assistindo, mulheres, toquem-se, amem-se, conheçam os seus corpos a ponto de perceber qual que é a diferença. Procure ajuda médica. Verdade. Mas médico que olhe nos olhos, que ouça o que você está dizendo. Porque se não for esse o caso, troca. Câncer não é sentença de morte, estou bem aqui para provar isso. E contra todos os diagnósticos, Sandra está aqui e está respirando, porque ela tem muito projeto, muita coisa para realizar. Tô de salto alto. E tá de salto alto, que é lindo de se ver. Pessoal, para você que nos acompanhou nesse podcast, eu agradeço muito a participação. Compartilhe esse vídeo aqui. Vamos compartilhar a informação que é tão importante, esse depoimento tão rico e tão lindo da Sandra Gonçalves. Se você quiser conhecer mais sobre a história dela, você pode acessar a página dela no Instagram. Sandra Gona. Sandra Gona. Você vai conseguir encontrá-la nas redes sociais. E também deixa aqui seu comentário que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.